queremos já agradecer pela presença de todos que estão nos assistindo, que estão aí nos acompanhando. Se você, né, entrou aí, já está acompanhando a gente, chama mais gente para estar aqui com a gente, participando desse Base Bíblica Podcast. Vai chamando aí a galera, né, pastor Almir? Vai chamando o pessoal aí para estar participando. E eu quero deixar um aviso aqui, que não deixe de dar um like aí no nosso canal, deixe um like aí no nosso, nessa live, né, que nós já estamos fazendo. Não deixe de compartilhar e também não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, toque aí no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira tem Base Bíblica Podcast. E também, se você nos acompanha não pelo o YouTube, mas nos acompanha pelo Facebook, curte aí a nossa página no Facebook, chama mais gente para participar aí, os seus amigos aí para participar com a gente desse Base Bíblica Podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre a pessoa de Jesus nas festas bíblicas, né? A pessoa de Jesus nas festas bíblicas. E nós vamos começar primeiro com a Páscoa. A primeira festa instituída por Deus foi a Páscoa. Se você não sabia, agora você está sabendo. Foi a primeira festa instituída por Deus. Você sabia que Deus que instituiu a festa da Páscoa, né? Tem gente que acha que foi invenção do homem, mas não foi invenção do homem, não. Foi Deus que instituiu a Páscoa para o povo de Israel. E nós vamos falar um pouquinho aqui da Páscoa, né, e o sentido da Páscoa e aonde Jesus se encontra na Páscoa, né? Então vem participar aqui com a gente, chama mais gente aí para participar, já está aqui nos acompanhando, minha mãe Jerusa, a irmã Rose, a minha tia Néia está aqui também, lá de São José. Então, né, chama mais pessoas aí para estar participando. E o pastor Almir vai estar trazendo a introdução aqui. Nós vamos ter mais episódio. Esse vai ser o primeiro episódio, tá? A gente só vai falar sobre a Páscoa. Nós vamos falar sobre outras festas que foi instituída por Deus. Mas o pastor Almir vai estar trazendo a introdução aqui sobre a pessoa de Jesus na Páscoa. Pastor Almir, é com o senhor. Tudo bem, é um prazer. Meu nome é Almir, eu sou o pastor da Igreja Oxamá e nós vamos falar sobre o livro A Pessoa do Messias nas festas bíblicas. Mas antes de falar, eu quero dizer duas coisas importantes. A primeira é que as pessoas têm dificuldade de estudar a Bíblia, as pessoas têm dificuldade de ouvir as coisas relacionadas às coisas de Deus no seu coração e na sua vida. E a segunda, as pessoas também têm dificuldade de ler livros. Mas para aqueles que gostam, e eu estou falando relacionado, porque, na minha opinião, cada um tem uma prioridade, né? Na minha opinião, a gente lê livros relacionados à palavra de Deus. Então, o desejo do meu coração, eu não sei o seu, no decorrer desse ano, é ler muitos livros. E nós fazemos podcast à base bíblica sobre determinados livros. E o livro que nós vamos conversar hoje é A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas. Veja o privilégio, você pode ouvir em vídeo relacionado a respeito desse livro, quando na realidade você poderia comprar o livro, ler o livro, e nós estamos te dando de colher de chá, né? Podcast à base bíblica. Então, se você gosta de ler, se você gosta de estudar a palavra de Deus, a Bíblia, ou livros paralelos à palavra de Deus, convide aí outras pessoas que também gostam. Eu acredito que a gente conhece bastante pessoas que não gostam de ler, mas em contrapartida nós também conhecemos pessoas que gostam de ler. Então eu gostaria de convidar você a convidar essas pessoas, né, a virem os vídeos. Nós já temos aqui um vídeo
no canal da igreja eu chamar sobre Páscoa, mas hoje nós vamos falar sobre 8 festas que falam a palavra de Deus, e uma delas é sobre a Páscoa. Mas antes de entrar na Páscoa, nós vamos dar uma pincelada, como sempre nós falamos e como sempre nós dizemos. Então, as festas bíblicas, elas são ordem de Deus para o seu povo, e se encontra em Levíticos, capítulo 23, de 1 a 44, e são estatutos perpétuos diante de Deus. Então, a respeito de todas estas 8 festas que nós vamos falar, e vamos começar hoje, se relaciona em Levítico, capítulo 23, de 1 a 44, e Deus diz que estes são estatutos perpétuos diante de Deus. Essas festas são um convite para a igreja voltarem à antiga aliança, mas para sustentar as mensagens que elas transmitem, apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo. Todas as festas bíblicas, a festa da Páscoa, a primeira, a segunda, pães asmos, a terceira, a festa das primícias, a quarta, a festa de Pentecoste, a quinta, a festa das trombetas, a sexta, a festa dos tabernáculos, a 7, a festa de Purim, e a 8, Yom Kippur, a festa do dia do perdão. Todas elas nós vamos falar individualmente a respeito de cada uma delas. Mas no Novo Testamento a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz: portanto, ninguém julgue relacionado aos dias de festa, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que ninguém seja julgado por causa das festas bíblicas, porque elas são sombra das coisas futuras. Elas falam a respeito de Jesus Cristo, falam a respeito do Messias, e o mais importante de tudo, que o corpo é de Cristo, e o corpo é a igreja universal, não individual, que Deus tem resgatado com o seu sangue, e as festas bíblicas e os seus significados foram abandonados pela igreja cristã no século IV, quando o sistema religioso de Roma proibiu qualquer tipo de vínculo com Israel, com os costumes de Israel e com as tradições judaicas do povo de Israel, sendo necessário a restauração das festas bíblicas. Foram 5 motivos que distanciaram o cristianismo das raízes judaicas do povo de Israel. O primeiro foi a destruição do templo 70 depois de Cristo e da cidade de Jerusalém. Segundo, no ano de 135 depois de Cristo, o imperador Adriano expulsou todos os judeus de Jerusalém. Terceiro, a cultura greco-romana, elas pegaram pesado contra as raízes judaicas, porque eles não desejavam permitir a idolatria, pelo contrário, eles desejavam permear a idolatria e os costumes pagãos. Então, a cultura greco-romana contribuiu contra as raízes judaicas. E 4, a perseguição do Império Romano contra os cristãos por não aceitarem a idolatria e os costumes pagãos. E o 5, em 312 depois de Cristo, o imperador Constantino unifica o cristianismo e o Estado, dando liberdade para os cristãos, mas começa a perseguir os judeus e as tradições judaicas. E é tempo de mudança, restauração.
A igreja não precisa de reforma, mas ela precisa de restauração. A reforma não foram suficientes e nem capazes de trazer à igreja a sua autenticidade, a sua originidade a respeito da palavra de Deus. E a palavra reforma significa que ela reconstrói, que ela edifica. E restaurar significa trazer ao original, porque o cristianismo, no decorrer dos anos, se desviou do seu estado original, perdeu as suas raízes judaicas no sentido de compreender os princípios e os fundamentos das festas bíblicas no sentido espiritual. E como sacerdote, nós devemos transmitir para a nossa família a respeito da restauração das festas bíblicas e os seus significados. Devemos considerar as festas bíblicas que foram instituídas no Antigo Testamento e endossadas no Novo Testamento. Então agora eu vou passar um pouquinho para a pastora Fernanda e depois a gente vai começar a falar especificamente, de forma objetiva, sobre a festa da Páscoa. Bom, pastor Almir, você viu aí o pastor Almir trazendo aí a introdução sobre as festas, né, judaicas, as festas que foram instituídas por Deus. Eu não sei aí, minha mãe colocou uma mensagem aqui que o microfone está baixo, se melhorou, escreve aí pra gente, se tá bom o microfone, se dá para ouvir a minha voz, a voz do pastor Almir. Entrou aqui também a Elaine, a Rebeca, né, a irmã Rose comentou aqui, pastor Almir, que nossa, quanta festa, ela nem sabia que tinha toda essa festa. Então, a gente vai estudar a respeito de todas elas e como sacerdote, nós temos que obrigação de passar para as pessoas que fazem parte da nossa família e explicar para elas o sentido espiritual dessas festas. Qual é esse sentido espiritual? Que todas elas falam a respeito do Messias. Então, tá vendo aí, né? E a pastora Sônia colocou aqui a paz do Senhor, o pastor Rogério também, né? E, gente, a gente precisa entender, né? Todas as festas que foram instituídas por Deus, como o pastor Almir mesmo falou aqui, elas apontam Cristo, né? O Evangelho, né? A palavra de Deus, o ensino, né? É pedagógico. Não é um ensino assim apenas só teórico que você vai ler. Não, Jesus ele trouxe mensagens pedagógicas, tanto que ele usava parábolas, tantas coisas Jesus demonstrava. Então, o que é um pedagógico, né? Um ensino pedagógico? É quando você utiliza de imagens, de figuras, né? Você utiliza ali da sua criatividade para trazer um ensinamento para as pessoas, né? E a palavra de Deus é cheia desses ensinos pedagógicos, tanto que Deus vai usar festas para trazer o ensino que Ele quer nos revelar, para trazer a revelação da sua vontade para as nossas vidas, né? Você vai ver que muitas dos ensinos de Jesus, Ele trazia comida, Ele pegava uma árvore, Ele trazia um barco, para trazer um ensino, uma revelação do que Ele queria tratar com o povo de Israel, ali com o povo, né, da sua época. E no Antigo Testamento não é diferente. Deus vai usar figuras, Deus vai usar tabernáculos, Deus vai usar imagens, Deus vai, né, não estou dizendo imagens de escultura, né, mas eu estou dizendo que Deus vai instituir várias coisas ali no Antigo Testamento que apontavam para a revelação do que estava por vir. E o que estava por vir? A vinda do seu filho, né, do seu filho Jesus. E aqui não é diferente. Todas as festas que nós vamos falar, ela tem um significado. Elas são todas as festas do Antigo Testamento, elas são a sombra do que estava por vir, a revelação daquilo que estava por vir. Então Deus
institui festa para trazer a revelação do seu Filho, né? Da pessoa de Jesus Cristo. Ele traz ali, e não só nas festas, né? Mas no culto, né? Nas celebrações do culto, ele vai trazer ali o tabernáculo mesmo, tem toda uma representação de Cristo no tabernáculo, né? A Arca da Aliança, que a gente fala muito sobre a Arca da Aliança, representa Cristo, o Espírito Santo, representa a presença de Deus em nós. Então, tudo é uma figura de linguagem para as nossas vidas, né? Para trazer a revelação daquilo que Deus queria tratar, trazer conhecimento do que ele estava apontando, do que ele estava tratando desde o Antigo Testamento, né? Até mesmo os rituais, os sacrifícios apontavam a Cristo. E nós vamos, né, o pastor Almir, ele vai trazer aqui uma introdução até a respeito da primeira festa, né, pastor Almir? Que foi a primeira festa mesmo instituída por Deus, que aponta para Cristo, que é a Páscoa. E não só para Cristo, mas para todo o significado, né, do porquê Jesus veio ao mundo, né? A Páscoa representa isso. O porquê Jesus veio ao mundo, né? Para nos salvar, para nos libertar. Então, a Páscoa tem todo o seu significado, que não é, como a gente sabe, não é coelhinho da Páscoa, não é ovo de chocolate, embora todo mundo ache, né, que o coelho da Páscoa. Não, a Páscoa não tem nada a ver com o coelho da Páscoa, a Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, né, que a gente vê aí. Não, a Páscoa não tem nada a ver com isso. A Páscoa, ela aponta a Jesus Cristo. A Páscoa aponta a salvação, a libertação, a redenção. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Se você não sabia o significado da Páscoa, né, hoje você vai saber. E a gente vai falar se é necessário ainda hoje celebrar essas festas, né? Embora essas festas elas foram feitas no velho pacto, na velha aliança, né? E ela foi instituída para o povo de Israel, para o povo, né? O povo judeu. Então, hoje, essas festas traz um novo significado para a gente, traz uma nova, né, um novo entendimento para a gente. Então, eu não quero entrar muito no detalhe, não, porque o pastor Almir ele vai trazer essa introdução aí do que é a Páscoa e o que a Páscoa simboliza. E depois a gente vai estar comentando um pouquinho aqui. Pode falar, pastor Almir. Relacionado às festas, todas elas, as 8 festas, elas falam a respeito da primeira vinda de Cristo, e ela também tipifica e fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Mas agora nós vamos falar a respeito da Páscoa. Páscoa é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Cristo. Por que ela celebra a ressurreição de Cristo? Porque todo aquele que crê em Jesus e nasce da água e do Espírito, se liberta do pecado e tem a vida eterna. Então agora nós vamos falar propriamente a respeito da Páscoa, onde ela aconteceu, como surgiu, e a palavra de Deus diz em Levítico, Êxodo 23:5, que Deus pediu para o povo de Israel comemorar a festa da Páscoa em todas as gerações. E Êxodo 12, versículo 3, 7, 12 e 14, que nós vamos falar, que fala relacionado à Páscoa, fala de que forma a Páscoa aconteceu. O povo de Israel estava escravo por 430 anos no Egito. E Deus deu uma ordem para que eles comemorassem a Páscoa. Estou bebendo água porque está coçando a garganta um pouquinho, então para ajudar. E Deus tinha dado uma ordem para que eles instituíssem a Páscoa.
pegassem um cordeiro, matasse esse cordeiro, separasse o sangue desse cordeiro, assasse esse cordeiro e comesse entre as famílias, e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse nos umbrais da porta, porque o anjo da morte iria visitar todos os primogênitos do Egito, sejam eles homens ou fossem eles animais. Visitariam o Egito e visitariam o povo de Israel, e somente seriam guardados aqueles que tivessem o sinal do sangue nas ombreiras da porta. Então, quando o anjo destruidor à meia-noite viesse, passasse pelo Egito, eles contemplariam na porta da casa o sangue do cordeiro, e eles não entrariam para destruírem as vidas. E foi de fato o que aconteceu. Agora, a pergunta é o seguinte, pastora Fernanda: embora a palavra de Deus não relata tudo, mas certamente sempre tem os desobedientes. Exato. A gente não sabe se todos obedeceram, né, pastor? A gente não sabe se todos obedeceram. Mas aqueles que obedeceram, a palavra de Deus diz que o anjo da morte passou por cima, e foram o povo de Israel guardado para que o anjo da morte não destruísse a vida deles. E a palavra de Deus diz no versículo 14 que esse dia deveria ser comemorado como memória a festa da Páscoa de todas as gerações. Agora, com uma diferença: os judeus, eles comemoram a festa da Páscoa. De que forma? De que maneira? Eles pegam o cordeiro assado, eles alimentam, eles pegam o pão sem fermento, eles não comem pão com fermento nesse dia, e eles pegam ervas amargosas, e eles se alimentam dessas ervas amargosas para lembrarem desses 430 anos que eles permaneceram escravos no Egito, e que agora Deus estava dando libertação para o povo de Israel, para que pudesse adorar a Deus no deserto. E Deus, com asas de águia, deu a libertação para o povo de Israel. E a palavra de Deus, e aonde Jesus Cristo entra nessa história? Aí Jesus diz em João capítulo 1, versículo 29, eis aí o João dizendo, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Páscoa significa redenção das famílias. Jesus, como Filho de Deus, deu a sua vida para todo aquele que nele crê, venha ter a vida eterna. Então, Jesus Cristo, como Filho de Deus, é este Cordeiro. Este Cordeiro tipificava que o Filho de Deus viria, seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, e aqueles que crescem no seu nome teriam a vida eterna. E a Páscoa se refere à família, não de forma individual. Deus deseja alcançar as famílias. Deus não deseja alcançar de forma individual somente as vidas. Se você é o primeiro da sua casa, Deus está dizendo em Atos: crê no Senhor Jesus Cristo, que será alcançado tu e a tua família no tempo de Deus. É Deus quem faz a obra, e no tempo dele, ele vai alcançar todos da sua casa e da sua família. Basta você fazer duas coisas: crer em Jesus
e dar o seu testemunho de vida, porque na maioria das vezes as pessoas não vão ouvir aquilo que nós estamos falando, que nós estamos dizendo, mas eles vão se espelhar na nossa vida, de que forma nós estamos vivendo diante de Deus, que vai chamar a atenção dos seus corações e das suas vidas, que Deus vai fazer a obra no coração e na vida deles. Então, a palavra de Deus diz que a família precisava e precisa celebrar a festa da Páscoa, obedecendo às ordens de Deus, sacrificando o cordeiro e comer esse cordeiro assado. A família precisa estar debaixo da guarda, da proteção, da cobertura do sangue do cordeiro. E o interessante é que quando nós aceitamos Jesus, nós temos sobre a nossa testa o sangue desse cordeiro. E o inimigo das nossas almas, quando se depara com uma determinada pessoa que tem o sangue de Jesus sobre o seu coração, sobre a sua fonte, sobre a sua vida, ele vê, nós não vemos de forma física esse sangue na nossa fronte, na nossa testa, mas esse sangue está espargido no nosso coração, está espargido na nossa testa, e o inimigo das nossas almas, de forma espiritual, ele pode contemplar esse sangue, ele sabe que nós somos de Deus, que nós somos guardados, que nós somos protegidos por Deus, e que todas as coisas que acontecem na nossa vida, conforme dizem em Jó, é de acordo com o desejo, o coração de Deus e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nada pode acontecer nas nossas vidas que não seja debaixo da permissão de Deus. Terceiro, a família procurava se alimentar do cordeiro pascual assado, todos juntos. Quarto, a família celebrava este memorial em todas as gerações. E quinto, a família precisava ter o compromisso dos sacerdotes ensinarem os seus filhos o significado da Páscoa. Então nós não aprendemos na escola bíblica dominical e nem aprendemos na escola de ministério a respeito sobre as coisas de Deus. Nós aprendemos com o sacerdote da casa, do lar. O sacerdote tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e tem a responsabilidade de ensinar o significado espiritual da Páscoa sobre os seus filhos. Aí, você está vendo? Então, você vê o pastor me trouxe todo um significado aqui da Páscoa, e você vai vendo todos os detalhes. Cada coisa que Deus colocou ali tinha um significado, né? Você vai ver que Deus tem... O pastor Almir falou que a Páscoa era para ser comida em família, né? Quando o povo de Israel, antes de a morte passar ali pela terra do Egito, né? O espírito de morte passar sobre a terra do Egito para matar os primogênitos, né? Eles comiam aquele cordeiro em família. O plano de Deus sempre foi com a família. A família é a primeira organização criada, né? Foi criada por Deus. Antes de vir uma empresa, antes de vir uma escola, antes de vir qualquer outra organização, a primeira organização criada por Deus foi a família. A família é o plano de Deus, né? Para muitas vidas, né? Deus tem um plano para todas as famílias aí. E veja que quando as famílias se tornaram disfuncionais, desde Adão, né? Em Adão as famílias começaram a ter as suas disfuncionalidades, por causa que o pecado entrou no mundo. E aí Deus começa a querer reconciliar consigo o homem e a mulher e toda a família, né? E aí ele, através de Cristo, né, nós temos aí a comunhão com Deus, e Deus estabelece uma família, né? Uma esposa para o seu filho, e ele é o nosso pai.
E nós hoje, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser família de Deus. Então, todos que aceitam a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, passam a pertencer à família de Deus. Então, Deus tem um plano, Deus deseja ter uma família, né? E ter uma família que tem o entendimento do que é uma vida com Ele. Então, desde o início ali, Deus passa a revelar o seu plano, né? O seu plano que é com as famílias. E aí ele, lá em Abraão, ele já fala para Abraão, né? Que para Abraão que o povo já seria escravizado antes da tribo de Israel, né, de Jacó ali. Deus já tinha revelado para Abraão que o povo de Israel, o seu povo, seria escravizado por 400 anos. E olha que o povo de Israel ficou por 430 anos escravo no Egito. Escravo, né, trabalhando, fazendo trabalhos pesados ali. E surge aquele faraó, né, aquele novo rei do Egito, que não conhece a história de José e começa a pôr jugo sobre o povo. E o povo passa a ser oprimido. E o povo é oprimido. E Deus se lembra do clamor daquele povo e levanta um libertador, que é Moisés. Veja que até Moisés tem uma tipificação de Jesus, né? Simboliza Jesus libertando o seu povo. E aí Deus institui esse libertador e começa, através desse libertador, trazendo juízo sobre a terra do Egito, né? Deus traz juízo, e isso tem a ver até mesmo com a segunda vinda de Cristo, quando Deus vai trazer juízo na terra, né? Vai trazer juízo sobre a terra, para anunciar a vinda do seu filho aí. Então, veja bem, aí Deus começa a trazer pragas sobre a terra do Egito, e a última praga que é anunciada é a morte dos primogênitos. E junto com o anúncio dessa morte dos primogênitos, Deus institui a Páscoa, dizendo que vai libertar o povo de Israel. E aí o povo precisa o quê? O pastor Almir falou assim que através dos sacerdotes, né? E naquela época, o único que podia sacrificar o cordeiro era o sacerdote, mas a Páscoa é a única festa que a própria família pode sacrificar o cordeiro, né? O homem ali, né? Simbolizando o sacerdote, o pai, poderia sacrificar o cordeiro. Veja bem que Jesus vai dizer que em Cristo, né, lá em Apocalipse, todos nós somos sacerdotes, né? Em Cristo nós somos sacerdotes. Ele instituiu reis e sacerdotes. Então, olha bem, veja bem que agora nós somos sacerdotes, nós somos responsáveis a trazer a presença de Deus sobre a terra. Nós somos responsáveis a ligar terras com céus. Não é mais dever do pastor, não é mais dever dos sacerdotes daquela época ter essa obrigação de ligar a terra com os céus, porque naquela época eram os próprios sacerdotes, ali Arão e seus filhos e a sua linhagem, que tinha essa obrigação de ligar terras com os céus, de ligar o povo com Deus. Mas agora não, em Cristo, todos nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né? Bati até minha boca aqui. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos esse dever de ligar a terra com o céu, de trazer a presença de Deus sobre a terra. Então nós somos, como diz aqui a irmã Luciana, né, sacerdócio real. Pedro vai dizer, né, que nós somos sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E então, aí,
a família poderia sacrificar aquele cordeiro. E como o pastor Almir mesmo disse aqui, o cordeiro tipifica Cristo, simboliza Jesus Cristo. Quando João vê Jesus vindo para a água do batismo, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o pastor Almir vai dizer que aquele cordeiro era comida entre as famílias e tinha as frutas amargas. E aquelas frutas amargas, as frutas amargas ali simbolizavam a amargura do povo de Israel durante aqueles 430 anos. Mas o que tem a ver, Fernanda, a festa da Páscoa com todos nós? Jesus Cristo é esse Cordeiro Pascual, que veio nos libertar da opressão, que veio nos libertar do pecado, porque antes de Jesus, todos nós estávamos destinados a morrer. E morrer como? A morte de cruz. E todos que fosse pendurado numa cruz, era considerado maldito. Maldito. Jesus fez maldito por nós, por amor a nós. Ele se enfermou, Ele se doou por amor a nós, e foi esse cordeiro, porque o único que poderia salvar a humanidade tinha que ser um homem perfeito. Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo. A palavra de Deus é clara, que na terra não existe um justo sequer. Não havia homem justo para morrer pelo pecado da humanidade. Então, e como que poderia, através de um homem. E esse homem, então, o próprio Deus desceu dos céus, deixou a sua capa de glória, deixou o seu trono de glória, e desceu e habitou entre nós. Então veja bem, gente, entenda, Jesus Cristo, a gente sempre falou isso nos podcasts que a gente fala aqui sobre Jesus. Jesus Cristo não virou Deus, Jesus Cristo sempre foi Deus. Ele era, e sempre há de ser. Pastora Fernanda, Jesus Cristo nem foi feito como Deus pelos homens, conforme muitas pessoas pensam. Jesus Cristo não foi criado, Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Ele é Deus desde o início, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Jesus já estava presente, já é possível ver a Trindade presente ali no início, da criação. Se você vê os primeiros capítulos, os primeiros versículos de Gênesis, vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é esse Espírito? O Espírito Santo já parava. E aí Deus diz: haja luz. E quem é essa luz? Essa luz é o próprio Deus, Jesus Cristo, brilhando sobre nós. Então Jesus já estava presente desde a criação da humanidade. E aí ele precisou descer em forma de homem para morrer pelos nossos pecados, porque um homem precisava morrer por toda a humanidade, e esse homem teria que ser perfeito. E quem é perfeito a não ser o próprio Deus? Então Deus desce do céu em forma de homem, e ele precisava nascer. E aí Maria é agraciada, aceita essa missão de receber o Filho de Deus sobre o seu ventre. E esse homem nasce e passa os 30 anos, 33 anos sobre a terra. Nos seus 30 anos, ele é anunciado. Aí João vai dizer, como nós já dissemos, e Jesus é batizado. E aí Deus vai dizer que este é o Filho amado, em que ele se agrada. E Jesus passa a andar na terra durante 3 anos, pregando a palavra de Deus. E anunciando o quê? A salvação, a redenção. E a Páscoa é o quê? A Páscoa é a redenção, a salvação. Os homens naquela época, o povo judeu naquela época, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro
e passar sobre os umbrais da porta. E esse sangue, quando o espírito de morte passava ali sobre a terra do Egito, e quando ele via o sangue aspergido sobre as portas do povo de Israel, ele passava por cima. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Então, o espírito de morte, quando via o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas, ele passava por cima, ele não entrava naquela casa. Toda casa que não havia o sangue do cordeiro, ela era assolado pelo espírito de morte. E esse espírito de morte trazia morte sobre os primogênitos daquela casa. Então, aonde não havia o sangue aspergido, havia morte. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos livres, né? O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, né? E nem a morte, né? E nem a morte tem poder, ainda que a gente morra, né? Mas a morte não tem poder sobre aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Então, a Páscoa simboliza a redenção. A Páscoa simboliza salvação. Foi salvação para o povo de Israel, lá no Êxodo, e hoje, através de Cristo, Jesus é o Cordeiro Pascual. E na ceia, né, no último dia, quando Jesus foi anunciar, né, a sua morte, estava para se entregar ali, eles estavam comemorando a Páscoa, Jesus institui uma nova festa para o povo de Deus. E essa nova festa é o quê? A Santa Ceia. Jesus vai instituir a Santa Ceia. É por isso que hoje nós não comemoramos mais a Páscoa como o povo judeu comemora. Eles ainda comemoram a Páscoa usando o cordeiro, usando as frutas amargas, usando todos aqueles rituais simbólicos da antiga aliança. Mas agora a nova aliança, né, a ceia é a nossa nova Páscoa, Pastora praticamente. Fernanda, Né? nós não vamos comemorar, mas nós temos que saber o que significa Páscoa e, como sacerdote, ensinar os que fazem parte da nossa família o real significado. Exato. Coisa que nós não fazemos. Exatamente. Esse é o dever nosso. Assim como o povo de Israel tinha que ensinar para as futuras gerações a respeito da Páscoa, né, nós também devemos ensinar a respeito da Páscoa e a respeito da Santa Ceia. O porquê a Santa Ceia foi instituída. O porquê hoje, quando nós assentamos aqui, viemos à igreja e cada mês nós tomamos a ceia, qual é o significado da ceia? Isso não é missão dos professores da escola de ministério ou da escola bíblica dominical. Isso é função dos pais, ensinarem para os seus filhos a respeito da Santa Ceia. Tem muita gente que quer achar que a obrigação de ensinar a respeito da Santa Ceia é dos pastores, é dos líderes da igreja. Não, pai. É sua missão ensinar para os seus filhos a respeito da Santa Ceia. É interessante que quando o pastor Almir estava dizendo aqui a respeito da Páscoa, eu lembrei de um livro que eu li, do John Maxwell, e o nome desse livro é Talento Não é Tudo, e qual ele vai falar que um jogador de basquete, um jogador de basquete da liga da NBA, famoso lá nos Estados Unidos, eu não me lembro muito bem o nome desse jogador, e ele vai dizer que esse jogador, depois de ter jogado um jogo lá e ser campeão
pelo seu time na NBA, no outro dia, no domingo de manhã, ele vai para a igreja. E no domingo de manhã, lá nos Estados Unidos, é celebrada a Santa Ceia. E esse jogador pega o seu filho e pega ali o suco que é dado na Santa Ceia e explica o significado. Enquanto o pastor estava ali ministrando a ceia, aquele jogador, mesmo com toda a fama, depois de um jogo, que ele poderia estar ali curtindo, né, a sua medalha, o seu troféu, ele dá importância para ensinar o seu filho a respeito da Santa Ceia. O que simboliza a Santa Ceia? O que simboliza o suco de uva? O que simboliza o pão, né? E hoje a gente vê que, às vezes, as crianças vêm e elas querem tomar, né, a Santa Ceia, mas elas não entendem o que significa, porque os pais eles não passam a revelação do que é a ceia. E o que é a ceia? Jesus falou para os seus discípulos, né? Este é o meu corpo, partido entre vós. Fazei toda vez isso em memória de mim. Então, toda vez que nós hoje tomamos, né, o suco de uva ali, que representava o vinho e representa o sangue de Jesus, o suco de uva na Santa Ceia representa o sangue de Jesus derramado na cruz, a gente está tomando aquele suco, representa o sangue. E o pão representa o corpo. Então, nós fazemos isso em memória de Jesus até que ele venha, né? Até que ele venha. Jesus instituiu a Santa Ceia numa noite de Páscoa, na noite que ele estava para ser entregue, né? E até vai dizer que Jesus molhou, né, pastor Almir? Molhou o pão ali para dar para Judas, né, para todos. Ele fala assim, eu vou molhar esse pão, e aquele que comer desse pão é o traidor. Aquele pão foi molhado em ervas amargas, simbolizando a opressão, simbolizando o sofrimento. E Judas, né, come daquele pão molhado ali, né, aquele pão amargo, né, porque o Judas é o traidor, aquele que vai trair Jesus com um beijo e vai entregar o seu Senhor nas mãos de mercenários, nas mãos dos religiosos. Judas entrega Jesus. Então, veja bem, há todo um simbolismo da Páscoa aí. A Páscoa não é apenas uma festa, onde a gente, legal, não. Tem todo um significado. E nós precisamos trazer esse significado para a nossa família, para todos que estão ao nosso redor. Pastora Fernanda, eu quero fazer aqui duas considerações finais, para a gente finalizar. Quem quiser mais informações, nós temos aí no canal, né? Que às vezes eu falo o site, no canal da igreja, eu chamar sobre um vídeo especificado que fala sobre Páscoa. Também quero convidar você a assistir de novo os vídeos que falam relacionados a terem mentalidade de escravo, que são 10 mentalidades de escravo. Mas agora eu quero fazer duas considerações finais. A primeira, a festa da Páscoa, ela pergunta para nós mesmos se realmente nós saímos do Egito, que representa o mundo, ou se o Egito ainda se encontra dentro dos nossos corações. A palavra de Deus diz em João 3,5, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a segunda é o seguinte, para nosso entendimento, que os ovos da Páscoa, de chocolate, de coelhinho, vêm de festas pagãs, onde eles davam como presente ovos de chocolate de coelhinhos para simbolizar uma nova vida para as pessoas. Mas eu quero dizer para o nosso coração, para a nossa vida, que nova vida nós temos somente se o Espírito Santo, se Jesus habitar
dentro do nosso coração e dentro das nossas vidas. Então, para finalizar a minha parte, uma pergunta. Eu posso dar ovo de Páscoa de coelhinho como presente para a vida das pessoas, sim ou não, e por quê? De novo, a mesma pergunta. Eu creio, pastor Almir, que você pode, né? Lógico que o ovo da Páscoa é toda uma tradição de consumismo, né? O comércio faz isso para vender mais chocolate, para vender, e vende caro, né? Você compra caro. Eu não vejo problema você comprar um ovo de chocolate ou um ovo da Páscoa lá pro seu filho, para as crianças, mas desde que você também traga a verdade sobre isso, né? Você traga o conhecimento do que é a Páscoa verdadeira, né? Para que o seu filho não venha crescer debaixo de uma mentira, acreditando que a Páscoa é ovo de Páscoa, a Páscoa é o colinho da Páscoa, a Páscoa é chocolate. E Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Páscoa tem a ver com redenção. Páscoa tem a ver com salvação. E a gente precisa ensinar a respeito de tudo isso. E até mesmo a gente precisa ensinar. Quando nossos filhos perguntar, então, da onde que veio esse negócio de ovo? A gente explicar da onde que veio essa tradição, né? O porquê dessa tradição, né? Que essa tradição é uma tradição totalmente pagã, que veio de outros países, que veio com o fim de vender, né? Comercializar, de vender chocolates. Né? E por isso que tem toda essa tradição de comer chocolate, mas a gente tem que trazer o verdadeiro significado da Páscoa, né? Qual é o significado da Páscoa? Mas a gente deve e também explicar para a nossa geração, pastor Almir, o porquê nós não celebramos mais a Páscoa como nos antigos, né? E falar a respeito da Santa Ceia, que a nossa nova Páscoa é a ceia do Senhor, né? Não significa que quando chegar lá a Páscoa, né, o dia da Páscoa, quando, né, eu creio que vai ser em abril, algumas vezes é em março, né? A gente não possa comemorar, né? Tem gente que fala, não, a gente não pode comemorar. Não, podemos comemorar, podemos celebrar, porque é a redenção, é a salvação. Mas a gente precisa trazer o verdadeiro significado da Páscoa. Você, pai e mãe que está aí, você tem a responsabilidade de trazer Cristo para o seu lar, de trazer o significado da Páscoa. Esses dias, pastor Almir, né, a Manuela estava até falando, né, a Manuela, minha sobrinha, estava até falando. Ela fala assim, nossa, Fê, será que, quando chove, né, ela fala, será que vai ter o arco-íris? Será que vai aparecer o arco-íris? E aí eu me senti no dever de explicar para ela o que significa o arco-íris, né? E muita gente não sabe por que o arco-íris aparece. Todo mundo coloca lá, tira foto do arco-íris quando aparece, né? E fala, nossa, tem uns que vão achar que é o símbolo do homossexualismo, mas o arco-íris não tem nada a ver com isso. Você sabe o porquê do arco-íris? O arco-íris também foi instituído. Deus colocou o arco-íris como um sinal de aliança, que ele não ia mais derramar o dilúvio sobre a terra. E eu expliquei isso para a Manuela. E outro dia ela falou, Fê, apareceu o arco-íris. Eu até perguntei para ela, você lembra qual é o significado do arco-íris? Dela, é porque não vai mais ver aquela chuva, né, Fê? Eu falei, o dilúvio na terra, né? Deus colocou o arco-íris lá em Noé, né? Foi lá na época de Noé, quando Noé saiu da arca, que Noé oferece um altar ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, e aí Deus vai trazer uma aliança, e essa aliança ele firma o arco-íris sobre a terra, e ele fala assim para Noé, toda vez que o arco-íris aparecer na terra, eu lembrando que não mais derramarei dilúvio sobre a terra, eu não vou mais destruir a terra pelo dilúvio, pelas águas do dilúvio. Então, isso simboliza o arco-íris. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com essas festas, né? O que significa a festa da Páscoa, o que significa a Santa Ceia.
traga esse entendimento para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Não é responsabilidade dos pastores trazer isso para dentro do lar. É responsabilidade de você, sacerdote. Quem é o sacerdote do lar? Somos nós, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós temos a responsabilidade de dizer o que simboliza a Páscoa para a nossa geração hoje e para que eles venham falar para as futuras gerações quando vierem, né, o que simboliza todo esse né, a Páscoa, a Santa Ceia, o porquê nós fazemos a Santa Ceia. Então é responsabilidade nossa. Podemos, o pastor Almir colocou a pergunta, podemos celebrar a Páscoa? Podemos comer ovo de chocolate? Podemos. Melhor ainda se for depois, que é mais barato. Né, pastora Fernanda, sobre o arco-íris, Apocalipse 5 fala que de cima do trono de Deus tem o arco-íris. E Deus também traz nas suas vestes espirituais o arco-íris, nas suas vestimentas. E a próxima terça-feira nós vamos conversar sobre a festa dos pães asmos. Você sabe qual é essa festa? Vai ler lá. Lê lá o livro de Levítico, lê lá um pouco de Êxodo, onde essas festas foram instituídas, e aí você vai ficar por dentro. Mas não deixe de participar, né, do podcast na próxima semana, onde a gente vai falar das festas dos pães asmos, né? E aí a gente vai trazer o que simboliza essas festas. Essas festas não são celebradas pela igreja hoje, né? A não ser somente a festa da Páscoa, que o cristianismo ainda celebra, né? Celebra, sim, de forma diferente, mas agora você tá tendo entendimento, mas essas festas ainda são celebradas pelo povo judeu. Né, o povo judeu ainda celebra muitas dessas festas. Cristãos judeus celebram a festa da Páscoa, não de forma espiritual, conforme nós celebramos. Como nós celebramos, né? E nem também dessa forma consumista que nós celebramos, né? É totalmente diferente. Mas tem a festa dos pães asmos. E o que simboliza? E eu quero trazer, antes de a gente encerrar aqui, falta 3 minutinhos já para encerrar aqui, para você ficar por dentro, que Deus também é um Deus de festa, tá? Tem gente que quando se converte, pastor, fica com a cara amarrada, né? Acha que Deus não gosta de festa, Deus não gosta de celebrar. Fica sério com a cara. Pensa que cristão é tudo cara fechada. Não, gente, Deus é um Deus de festa. O próprio Deus instituiu festa para que o povo celebrasse. Em Apocalipse ele diz, né, que nós devemos abrir o nosso coração, porque ele quer fazer uma festa no nosso coração. E se você for ver, pastor Almir, essas festas aí é uma atrás da outra, né? A festa do pães asmos vem logo em seguida da festa da Páscoa. Você vê como Deus gostava de festa, né? Então, e a gente vai celebrar uma grande festa, né? Quando Jesus vier tomar a sua igreja, né? Isso aí depois é uma aula de escatologia, né? Na bodas do Cordeiro. Então Deus é um Deus de festa e gosta de festa, né? Então não seja um cristão de cara fechada, amarrada, que acha que não podemos celebrar, não podemos festejar. Nós podemos sim. Faça festa, celebre, porque a salvação é uma celebração, a salvação é uma festa. Você devia celebrar todos os dias o fato de você ser salvo, de você ser liberto pelo sangue de Jesus. Isso sim, você tem que celebrar todos os dias, amém? E aí, semana que vem, nós estamos aqui no Base Bíblica Podcast com a festa do Pães Asmos, no nosso 2º episódio. Só para relembrar, quinta-feira nós temos aqui a SAF com a pastora Sônia. Semana passada não tivemos, a pastora Sônia estava um pouco ruinzinha, com gripe aí, né? Toda essa gripe pegou um monte de gente aí, mas na quinta-feira ela vai estar aqui com a SAF, trazendo uma palavra
para você, que mulher, você aí, não só mulher, né? Todo mundo pode participar, uma palavra edificadora. A palavra de Deus não é só para mulher, não é só para homem, é para todos nós. A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos transforma. Então, a pastora Sônia vai estar trazendo uma palavra aqui para você, que quer assistir aí na SAF, quinta-feira, às 8 horas da noite. Não deixa de nos acompanhar. E os cultos presencial, no domingo, né? Tanto a escola de ministério, quanto o culto de celebração às 18h30. Esses cultos só presencial, tá? Não temos mais culto online. Os cultos online, só o Base Bíblica Podcast e a SAF na quinta-feira. E nós contamos com a sua presença. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. É o chamar mais do que um